recorte, por que não dizer o mais importante de mim, que é a minha fé em Deus. Isso vem muito do que eu ouvi dos meus pais. Eu já cresci em um lar que todos os dias a gente se reunia em volta da mesa. Uma lembrança maravilhosa que eu tenho. Reunia em volta da mesa para orar. Meu pai e minha mãe, a gente cantava 2 hinos da harpa, lia o salmo, lia um versículo e orava. Quando as meninas foram crescendo, isso também ia acontecendo. Isso era uma prática comum na minha casa. Tem um testemunho importante que eu lembro que um desses dias, o meu pai... um desses dias que a gente se reunia para orar, eu sabia que meu pai estava orando, ele não dizia, né? A minha mãe tinha feito cuscuz com leite, eu já contei que a gente tinha essa agricultura familiar como base, né? Ele tinha vazante, então a gente tinha milho verde quase sempre, e a minha mãe transformava em receitas maravilhosas, né? Cuscuz, milho, tudo ela inventava. E a gente tomou o café da manhã, que era cuscuz com leite, nesse dia eu lembro-me muito bem. Minha mãe tinha herdado uma vaca, né? E essa vaca bolacha, que é muito conhecida, ela era que abastecia todo mundo, assim, com leite, que era a base de muitas receitas. Depois de tomar esse café da manhã, fizemos o culto doméstico. E eu vi meu pai orando, porque naquele dia não haveria alimento à tarde, para o almoço. Mas ele não deixava isso claro, ele só pediu a Deus e sabia que Deus mandaria. E eu lembro que eu tinha por volta de uns 8 anos. E eu vi pela janela da casa de Thay, porque ela tinha a porta para frente e tinha a janelinha na lateral. Eu vi alguém colocar uma cesta básica perto de meio-dia. E essas experiências de fé, ver meu pai orar de manhã, meio-dia, Deus mandar de forma inesperada, que assim, a gente não sabe nem quem mandou, uma cesta básica com tudo que a gente tinha. Eu vivi isso. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi meu pai pedindo nada a ninguém. Eu vi ele trabalhar e orar. E eu via o Senhor chegar na hora certa, no momento certo. A gente podia desfrutar das melhores coisas, porque Deus sempre proveu. São essas experiências de saber que eu não podia pedir a Ele roupas, por exemplo. E eu orar ao Senhor pedindo roupas, e de repente minha mãe chegar com um presente que a minha prima mandou de São Paulo, uma sacola cheia de roupa. Eram coisas que eu vivenciava, de coisas simples a curas. Teve um tempo que minha mão ficou apresentando alguns caroços, né? Era como se fossem uns cravos que a gente chamava, e era muito feio aquilo, e eu tinha muita vergonha. E eu fiz uma oração simples: Deus, se o Senhor me curar, eu vou testemunhar lá na igreja. E dentro de 3 dias eu vi tudo aquilo ali cair. Eram orações minhas com Deus, mas eu só tive essas experiências porque eu tive uma família que me incentivou e que me ensinou. Nós orávamos de madrugada, orávamos em vigília, não perdíamos culto, era direto ali sendo aperfeiçoado em Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu creio que o aproveitamento da minha vida se deve muito à fé no Senhor Jesus Cristo, cultivada pelos meus pais, o caminho que deve andar ensinado, e o temor, que sempre em alguma decisão que eu tomar, mesmo a gente errando, nós somos seres humanos, mas o temor, ele nos dá um aproveitamento perfeito da vida, e a nossa jornada pode ficar mais leve através do que a gente teme ao Senhor e toma as nossas decisões baseadas nisso. Começou antes de eu conhecer Jesus. Aí depois que eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com ela na minha casa e a gente conversou um pouco, e daquele dia em diante aí eu me afastei um pouco, eu me interessei novamente por ela. Aí a gente reatou, aí depois eu fui para o Goiás trabalhar, já reconciliado com Jesus, graças a Deus. Aí fiquei me comunicando com ela, já noivo, já fui para lá noivo com ela. E a gente ficou se comunicando por carta, e nas cartas eu comecei a evangelizar ela, citando versículos, falando de Jesus. E assim, quando eu vim de lá, ela já tinha aceitado, já era membro da igreja. E a gente, neste meio aí, eu ainda com dúvida, como eu já era crente, eu fiquei pedindo a Deus a direção para saber se realmente Deus estava concordando com aquele relacionamento. Aí foi que chegou um missionário pernambucano na casa da minha mãe, e ele chegou e disse que tinha tido uma visão antes de ver ela, uma visão com a pessoa branquinha, magra. Aí ele me contou com 5 dias, quando foi um dia, ele estava na minha casa, ela entrou. Aí ele disse: pronto, irmão, nem a sua esposa é esta daí. Foi a que eu vi na visão, e graças a Deus aconteceu o casamento, e nós até hoje
estamos juntos e só bênção para a glória de Deus. Depois de casado, voltamos para Goiás. Quando a gente chegou lá, estava num ciclo de oração. Aí uma irmã que não conhecia ela, conhecia a mim, mas não conhecia ela e nem sabia que ela estava grávida, que ela estava com 3 meses de grávida e não tinha barriga ainda, não mostrava barriga. E a irmã Lindomar veio lá e Deus usou a irmã Lindomar para ela. E Deus falou para Eliane, dizendo que eis que é bem-aventurado o fruto do seu ventre. Eis que vou abençoar ela, e aonde ela pôr a planta dos pés, eu estarei com ela, e alguma coisa acontece quando ela chegar em qualquer ambiente. Aí, através desta profecia, eu comecei a crer que Deus estava na vida da Poliana. Aí, quando ela nasceu, nós continuamos e pelejando para criar ela no caminho do Senhor, ensinando a palavra, trazendo para a igreja com dificuldade, andando de bicicleta, de pés, mas sempre o Senhor conosco e nos dando vitória. Mesmo em evangelização, a gente acompanhava os irmãos para evangelizar e ela ia comigo, às vezes, na garupa da bicicleta, empurrando bicicleta, e ela continuou ao meu lado, e vendo a gente trabalhar na obra de Deus, e eu vejo hoje a palavra de Deus se cumprir na vida dela, ela ministrando a palavra, louvando, exaltando o nome do Senhor, e eu me sinto muito feliz e realizado, porque não só ela, mas todas as minhas 4 filhas guardam a palavra e o temor do Senhor. Bom, uma lembrança que eu tenho bem forte é que quando eu estava grávida, né, orava pelo meu ventre, com as mãos na minha barriga, né, orando pelas minhas filhas, que ainda estavam no meu ventre. E nisso foi muita bênção. Todas as minhas filhas são bênçãos nas mãos do Senhor. A Poliana, eu queria muito que ela aprendesse a cantar. Aí eu comecei, a gente ia para os cultos, e a gente ensaiava muito em casa. E eu levava ela para os cultos, a gente colocava ela em cima de uma cadeira, mandava ela cantar. E ela tirava aquele medo e cantava sozinha, em cima de uma cadeira, e era um show. Hoje eu vejo as bênçãos de Deus se cumprindo na vida dela, porque ela é uma bênção. Tem recebido muitas bênçãos na mão de Deus, que eu sei que é Deus que tem entregue tudo que Ele prometeu. Eu sou feliz por ela, muito, muito.